Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus tem este poder de mudar as coisas do lugar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Ronaldo da Igreja Cristã Nova Aliança e hoje o tema da mensagem é frutos do Espírito Santo. Esses frutos devem se manifestar em nossas vidas. Então, eu quero desejar uma noite agradável para todos. Permaneçam até o final. Se puder, convide mais pessoas. Vamos ser abençoados nessa noite. Eu já vou convidar o pregador dessa noite para trazer a palavra do Senhor para todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Wagner Graça Ayala. e paz. Pastor Glória a Wagner, ele é pastor da ICNA, Igreja Cristã Nova Aliança. Ele é esposo da Rita, pai da Daniele Ayala e Felipe Ayala. Não é isso, pastor? Aleluia. Glória a Deus por isso. Pastor, aumenta mais um pouquinho o seu áudio aí. Aumentar o áudio. Tá no máximo. Já foi. Tá bom aí? Tá bom o som? Tá bom, tá. Tá. Tá no máximo aqui. Tá bom. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez na nossa live. São 3 lives por semana e para mim tem sido uma grande alegria essa oportunidade de não permitir que nada nos impeça de fazer a obra, né, pastor Ronaldo? Isso mesmo. Com alegria nós estamos firmes e fortes. Nós temos o nosso culto no domingo, 10 horas da manhã. Nós temos o nosso culto de terça-feira, Terça da Vitória, às 20 horas. E temos o grupo familiar nas quintas-feiras, 20 horas. Então, muito bem. Vamos ao que está proposto para hoje. Frutos do Espírito Santo. Quantos já estão com a sua Bíblia na mão? Tem uns 2 aqui no vídeo, então deve ter muito mais nas casas. Todos vocês aí que estão aí assistindo, pega a sua Bíblia assim e mostra ela aqui para nós, eu quero ver. Aí vai mostrando o André com a Bíblia dele lá. Glória a Deus. Milhares de Bíblias levantadas. Milhares de Bíblias levantadas assim. Ó. Amém, glória a Deus. Espadas poderosas. Vamos lá então. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Abram. Aleluias. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria e a paz. A longanimidade, a benignidade e a bondade. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 9 frutos foram escritos neste mandamento e finaliza dizendo: contra essas coisas não há lei. Nascer do Espírito Santo significa vida real, eterna, vida de vitória sobre a carne. Ser guiado por Deus, isto é, o cristão, ele está livre da lei. Quando fala que dessas coisas não há lei, quer dizer que não é mais a lei que governa o homem, mas o Espírito de Deus frutificando na vida dele é o que tem a prevalência. Então, o cristão, ele está livre da lei, mas ele é guiado pelo Espírito. Ele faz aquilo que a lei manda, não porque a lei manda, mas porque o Espírito de Deus o guia por este caminho. A Bíblia fala que a lei
é uma bênção para aquele que vive na graça. Porque a lei abre os olhos de quem está debaixo da graça para o pecado. É através da lei que nós temos a orientação. Entretanto, não é a lei quem nos guia e quem nos rege. Agora, na graça, é o Espírito de Deus. Mas nós vamos falar dos frutos que o Espírito de Deus produz em nossas vidas, se nós deixarmos o Espírito de Deus produzir esses frutos em nós, se nós permitirmos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós fomos chamados para produzir fruto da videira. João 15, 1 e 2. Abram aí. João 15, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. É um prazer para Deus. Todo aquele que está nele frutifique. Aquele que não frutifique, Deus não tem prazer naquele que não produz frutos. Deus não tem prazer, mas ele tem prazer naquele que produz frutos. E aquele que produz frutos, Deus tem tanto prazer que Deus vai e o limpa, o molda, ele arranca aquelas coisas que não prestam para que ele produza mais frutos ainda. De transformação. Oi? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, tudo que Deus espera de nós é que nós produzamos frutos de transformação de vida, frutos de arrependimento, frutos de relacionamento. Os frutos que têm relação direta, esses frutos do Espírito Santo são 9. E esses frutos têm relação direta com relacionamentos. Esses frutos de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses 9 frutos, reparem que são múltiplos de 3. Ou seja, nós vamos falar dos frutos e vamos dividir em 3 grupos de 3 frutos. São 9 frutos ao todo. 3 grupos de 3 frutos. É o Espírito Santo que produz em nós o caráter de Cristo, expresso nesses 9 frutos, ou nessas 9 virtudes. Fruto, ele depende de nós. O dom, ele depende de Deus. Então, para produzir esses frutos em nós, não é uma coisa nata. Nós não nascemos produzindo esses frutos. Esses frutos dependem de uma busca pessoal de cada um. Lá, em Efésios 3:20, fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. Aí é que está a vírgula, conforme o poder que atua em nós. Conforme os frutos que você se esforça para buscar do Espírito Santo produzir em você. Quanto mais frutos você se esforça, mais frutos você produz e mais frutos o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida para produzir mais frutos. Lembra dos frutos da videira que nós lemos agora há pouco? Ele arranca, ele limpa os ramos para que produza mais frutos. Mas os frutos continuam sendo os 9. Continua sendo os 9. O produzir mais fruto não é que vai produzir 27, não. Vai continuar produzindo os 9. Mas vai produzir em maior força e quantidade cada um deles. Aí, sim, você vai crescer e se aperfeiçoar no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo e no relacionamento consigo mesmo.
Vamos entender, então, o mecanismo disso que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos fazer uma análise dos 9 frutos e dividi-los em 3 cachos. 3 cachos. O primeiro cacho é amor, alegria e paz. O primeiro cacho, é o relacionamento do homem com Deus. O primeiro cacho. Amor, paz e alegria é o relacionamento do homem com Deus. O segundo cacho é longanimidade, benignidade e bondade. Ele se refere ao relacionamento seu com as pessoas. E o terceiro cacho, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, trata do homem interior, ou seja, é o relacionamento seu consigo mesmo. Quando você produz os 9 frutos, isso aperfeiçoa o seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Olha que interessante o que a palavra de Deus nos ensina. O primeiro cacho é o relacionamento com Deus. O amor, a alegria e a paz. Repara que amor é uma relação direta com Deus, a alegria é uma relação direta com Deus e a paz é uma relação direta com Deus. Deus é amor, não é verdade? Deus é alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E Deus é a paz, que o mundo não conhece, mas Ele revelou a nós. Então, Ele é a paz. Deus é paz. Então, veja que esses 3 frutos, eles não foram escolhidos à toa. É a própria essência de Deus. Os 3 primeiros frutos se relaciona com o relacionamento com Deus, o homem com Deus. Amor, sentimento que leva o homem a desejar o bem ao outro. João 13:35 fala assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Só provaremos que somos discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Sem amor, nenhuma outra coisa tem valor. Lá em 1 Coríntios 13 fala do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu seja uma grande bênção, nada disso terá valor nenhum se não tiver amor. Amor é uma atividade real e prática. Em 1 João 3:18 fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Olha, não amemos de palavra nem de língua. Nada de bafaria, nada de queixo, mas amemos de fato e de verdade. Amor tem que ter prova, amor tem que ter atitude, amor tem que ter fruto. Então, o fruto do amor, ele é fundamental no relacionamento com Deus. Esse negócio de falar, eu amo Deus, e você não oferece a Deus a oferta do seu coração a Ele, então não tem amor. É tudo palavra e língua. Ó, né? Muito bem. O segundo fruto é alegria. É contentamento, satisfação e fonte de força. Olha só, contentamento, satisfação e fonte de força. Neemias 8:10 fala assim: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Satisfação do salvo é a alegria. A satisfação de saber que o Senhor nos alegra mesmo quando nós estamos em tribulação, porque nós sempre teremos uma esperança de vitória.
Porque a fé nos mantém fortes, nos mantém sempre firmes, sabendo que Deus é fiel para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Não é verdade? Então a alegria do Senhor é a nossa força sempre. Filipenses 4:4 fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria é um prazer da presença de Deus. Todas as semanas nós estamos reunidos, glorificando o Senhor, adorando o Senhor com alegria. E nunca esmorecemos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o terceiro fruto no relacionamento do homem com Deus é um fruto de paz. Quando você se relaciona com Deus, o próprio Espírito Santo, ele produz dentro de você um fruto de paz. Como assim fruto de paz? Ausência de lutas interiores, ausência de violência, descanso e segurança em Jesus. Nas minhas devocionais de manhã, todos os dias eu agradeço uma mesma coisa para Jesus. Todo devocional de manhã minha, eu falo: Deus, obrigado, Pai, porque na minha casa não há mentira, na minha casa não há discórdia, não há intrigas e nem traições, na minha casa não há desonestidade. Eu posso colocar um dinheiro em cima de uma mesa, o dinheiro fica lá há de eterno, até eu pegar ele de volta, porque há honestidade e não há desonestidade. Quando eu estou agradecendo a Deus essas coisas, é porque na minha casa a paz do Senhor reina. Na minha casa há ausências de lutas, há ausências de violência, há ausências de intrigas e etc, e etc. Isso é fruto de paz. João 14:27 fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Busque ao Senhor, enche a sua vida com a presença do Espírito Santo. Certamente, ele vai produzir frutos de paz, não só na sua casa, mas na sua vida. O Salmo 23:4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Isso é fruto de paz que o Espírito de Deus produz na sua vida quando você tem essa tranquilidade de vida. Amém? O segundo cacho são mais 3 frutos: longanimidade, benignidade e bondade. Esse segundo conjunto esse cacho, é o relacionamento do homem com o próximo. Aquele primeiro conjunto é o relacionamento do homem com Deus. Agora vamos no relacionamento do homem com o próximo. Relacionamento do homem com o próximo: longanimidade, firmeza de ânimo, paciência nas provações. Longanimidade é longo ânimo ou paciência. Romanos 12:12 fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Olha, paciente não quer dizer esperar passivamente. Ser longânimo não quer dizer ter fé e esperar e quando cair do céu vai me acertar. Não. Tem que ser perseverante na oração, perseverante na conquista, perseverante na construção até a obra ficar pronta. Não, o longânimo, ele não é passivo, ele é um longânimo ativo. Esse fruto do Espírito Santo é uma força que ele te dá para você perseverar, agir e no tempo certo de Deus, o que você deseja ou busca será realizado. O longânimo também, ele com o próximo, ele suporta, ele é o que dá força e direção para você suportar o próximo. Ou seja, eu suporto o Ronaldo.
eu suporto o Ionaldo. Eu tenho suportado o Ionaldo. Mas não é do jeito que você está pensando. Eu suporto o Ionaldo, é que eu dou suporte a ele. Não é aquele suporte, não é eu suporto o Ionaldo de aguentar o Ionaldo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu suporto o Ionaldo, que eu tenho dado a ele o suporte que ele precisa para essa obra seguir em frente e seguir com graça, com força e com frutos. Não é mesmo, Ionaldo? É isso mesmo. Obrigado pelo suporte. É suportar as fraquezas dos outros. Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor é dar suporte às pessoas, ajudar as pessoas. Ser longânimo com as pessoas é você ser disposto e paciente com todos. Isso é ser longânimo. É um fruto que o Espírito Santo produz em nós para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos. A gente só consegue cumprir o mandamento de amar o próximo se nós tivermos esses 3 frutos em nossa vida: a longanimidade, a benignidade e a bondade. Olha só que coisa interessante a relação dessas duas ocasiões do Evangelho. Veja que o segundo fruto desse segundo cacho, a benignidade. A benignidade, ela é muito parecida com a bondade, muito parecida, mas não é a mesma coisa. A benignidade é a essência da personalidade boa. Ela é a personalidade suave, branda e não malvada. É a essência da personalidade. É a bondade interior. 2 Timóteo 2:24 fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir pacientemente. Então, é a essência da bondade. E a bondade, o que é? É a benignidade em ação. Isso é que é a bondade. São as atitudes boas. Sempre disposto a ajudar. Romanos 12:21 fala: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Como que se vence o mal? Ignorando? Deixando ele para lá? Não. Colocando o bem sobre o mal. Colocando o bem sobre o mal é que se vence o mal. Então, é sempre atitude. Nunca esses frutos nunca são passivos, sempre ativos. É fazer o bem indistintamente. Gálatas 6:9-10 fala: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esse foi o terceiro cacho. Relacionamento do homem com o próximo. Benignidade, bondade e benignidade, bondade e longanimidade. Quase que eu me confundo aqui. Vamos lá. Terceiro cacho. O terceiro cacho é o relacionamento do homem com ele próprio. A fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. O homem precisa se relacionar bem com ele mesmo? Sim. Precisa. Muito. Precisa. O homem, ele, como Deus, como é que é? Tricotômico. Hã? Tricotômico. Tricotômico, isso. Tem espírito, alma e corpo. É uma relação, não é verdade? Uhum. É uma relação, e é uma relação complicada, cheia de emoções envolvendo essa relação. Então, nós temos que aprender e tomar e dar muita atenção a essa relação sua contigo mesmo. E quando o Espírito Santo vem e ele entra na sua vida e ele toma conta da sua vida, ele produz em você e produz em mim esses 3 frutos: fidelidade, mansidão e o domínio próprio. É o relacionamento do homem
interior. A fidelidade é manter um testemunho exemplar. Gente, esse é importantíssimo, fundamental na vida de qualquer um. Fidelidade. Um testemunho exemplar. Nós, principalmente nós crentes, nós cristãos, todo mundo tem que ser fiel, tem que ter fidelidade no seu ser, mas principalmente nós, que professamos a fé em Cristo, que andamos nos caminhos de Jesus e que temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Tito 2,10 fala assim: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Ele está falando o quê? Deem prova de toda a fidelidade. Nós temos a obrigação de dar prova. Nós temos que mostrar fidelidade. Nós temos que estar expondo fidelidade para as pessoas conseguirem detectar em nós fidelidade. A palavra diz: deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Senhor. Cumprir as responsabilidades faz parte desse fruto de fidelidade. Mateus 25, 23, fala daqueles que o Senhor deu os talentos. Deus deu 2 talentos, 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E ele fez uma prova com aqueles 3 elementos e um deles foi reprovado. Aos que foram reprovados, o Senhor falou: foi fiel no pouco, no muito será colocado. Nós temos que nos preocupar, dentro desses frutos de fidelidade, produzir frutos de fidelidade. Como? Se preocupando com as pequenas provas de fidelidade. Por exemplo, como que você prova ser fiel no muito? Como você vai provar ser fiel no muito? Se você for fiel no pouco. Se você for fiel nas pequenas coisas, você vai provar para todo mundo que você pode ser fiel nas grandes coisas. Você será colocado no muito se for fiel no pouco. Assim diz a palavra. E o que é ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é você não chegar atrasado no seu trabalho, não chegar atrasado nas reuniões, principalmente nos encontros com o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse negócio de, não, eu vou chegar 8h10, a reunião lá da igreja às 8, vou chegar 8h10, só 10 minutinhos. Mas essa reunião é mais importante até do que o seu trabalho. Se você chegar 10 minutos atrasado no seu trabalho, você vai ser demitido, não vai? Mas aí as pessoas se enganam achando, eu vou chegar atrasado na reunião da igreja. E lá eu não vou ser demitido. Não vai ser demitido, mas vai agradar a Deus? Enfim, depois o Espírito Santo vai te responder. Eu não vou responder, não. Vamos lá. O segundo fruto do relacionamento do homem contigo mesmo é a mansidão. Índole pacífica, sereno, amigo da paz. O Espírito Santo produz o fruto de mansidão para que você seja amigo da paz, para que você seja sereno, para que você seja pacífico, para que você produza frutos de pacificação. Jesus ele falou lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados são os pacificadores. Esse é o que tem a mansidão. É o submeter-se ao controle de Deus. Mateus 11, 21 fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nesse fruto de mansidão, o Senhor, ele nos dá descanso. Ele favorece aquela paz de Deus que, quando você se relaciona com ele produz em você. E quando você se relaciona contigo mesmo, Deus, ele produz esse fruto de paz também, nesse fruto de mansidão. Esse fruto de mansidão é não procurar o reconhecimento de homens, e sim o reconhecimento de Deus. Quem é manso? O manso, ele
não se preocupa em reconhecimento de homens. Isso é natural. João 3,30 fala: convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a característica de quem está produzindo os frutos de mansidão. E por último, do terceiro cacho, é o domínio próprio. Exerce autoridade sobre si. Exerce autoridade sobre si mesmo. Autodisciplina. É sujeitar-se sujeitar o seu espírito, a alma e o corpo à prática do bem e abstinência do mal. Isso é o domínio próprio. É domínio, o nome já diz, é domínio de si mesmo. Provérbios 16:32 fala: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor ter autocontrole do que ser herói, do que ser um guerreiro vitorioso, que conquistador. Para Deus, é melhor que você tenha domínio próprio do que você ser um grande conquistador. Então, irmãos, 1 Coríntios 9:27 fala: mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, quem tem domínio próprio preserva a sua santidade. Não se vende por coisa alguma, porque maior é o eterno do que aquilo que não dura para sempre. O eterno tem muito mais valor. Então, aquele que se vende por qualquer coisa, esse qualquer coisa é passageiro, não é eterno. Então, quem tem os frutos de domínio próprio, ele domina a si mesmo e não aceita qualquer preço. Aliás, não aceita qualquer preço, não aceita preço nenhum em troca da sua salvação, em troca da sua comunhão com o Espírito Santo, em troca da sua santidade, em troca das promessas do Senhor. Amém, pessoal? Então, o que nós estamos meditando e estudando aqui? Estamos estudando os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:22 e 23 fala: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí eu coloquei lá na divulgação a relação que os frutos do Espírito Santo têm com a lei. Que relação é essa? Eu já falei aqui ao longo da minha ministração, mas nós vamos ver essa relação com mais propriedade neste encerramento do raciocínio. Marcos 12:28 a 31, Jesus ele é envolvido por uma estratégia dos fariseus, os quais tentam tirar dele uma informação sobre a lei, e eles esperando que Jesus dê um vacilo de desqualificar a lei, porque a lei é a coisa mais importante para os judeus. E os fariseus são estudiosos da lei. Aí eles testam Jesus para ver se Jesus cai numa armadilha. Mas olha a sabedoria de Jesus, olha como Jesus era tremendo. Marcos 12, versículo 34. Marcos 12, versículo 34. Fala assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha,
A lei, ela é composta de 613 mandamentos. É a lei dos judeus. 613 mandamentos. Jesus veio aqui nessa terra para cumprir a lei, porque o homem não estava conseguindo cumprir. É mandamento para encardir, minha gente. Então, tinha que ter alguém para cumprir esses mandamentos em nosso lugar, para sofrer o castigo por nós não termos cumprido e morrer. Alguém tinha que morrer e derramar sangue por causa desse pecado. Jesus veio fazer isso. E ele ressuscitou, e graças a Deus, a graça do Senhor nos salvou desse castigo, nos salvou dessa sentença. Aí Jesus falou assim, desses 2 mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, Jesus ele falou, são 613 mandamentos. Se aquele que me seguir cumprir esses 2 mandamentos, cumpre toda a lei. Olha só o que Jesus falou. Ou seja, toda a lei, tudo que foi escrito na lei foi para que o homem amasse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando você invoca o Espírito Santo na sua vida, quando você chama o Espírito Santo na sua vida e você deixa que o Espírito Santo te guie nos seus caminhos, o Espírito Santo vai produzir em você os 12 frutos, ou os 9 frutos do Espírito Santo. Quando ele produz os 9 frutos do Espírito Santo, pronto, não precisa de lei. O Espírito Santo vai te encaminhar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja, aqueles 3 cachos. Os 3 primeiros é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo cacho é amar o próximo. E o terceiro cacho, amar o próximo como a ti mesmo. Veja que são 3 estágios. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo e amar a ti mesmo. Esses 3 cachos têm a relação na consequência do que Jesus fez. Ele resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Como que você pode cumprir este mandamento? Só existe uma forma. Os judeus, eles tiveram esses 2 mandamentos esmiuçado em 613 mandamentos. E eles não conseguiram. Se eles não conseguiram, e sabendo que tinha que amar o próximo como a ti mesmo, eles sabiam disso e eles não conseguiram. A gente vai conseguir sem a lei? Não, porque nem eles conseguiram. E como que nós conseguiríamos? Só sabendo que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos? Não, porque eles também sabiam. Então, aqui veio a revelação, aqui veio o segredo. O Espírito Santo de Deus nos capacita a cumprir 613 mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos, eles são cumpridos em nossa vida quando nós estamos cheios do Espírito Santo e ele reina sobre nós. Quando ele reina sobre nós, não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vivendo em nós, pelo Espírito de Deus. Então, essa é uma revelação muito importante. Então, como produzir em nós os frutos do Espírito Santo? Buscando o Espírito Santo todos os dias. Apocalipse 3:20 fala assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra não é para novos convertidos ou para quem não conhece o Evangelho. Ela é usada em evangelismo, mas essa palavra é para mim e para você, crente que conhece a palavra de Deus. Aqui está dizendo: busque o Espírito Santo todos os dias, chama o Espírito Santo para entrar e para reinar. Ele quer cear contigo. Cear contigo é ter uma mesa farta desses 9 frutos. É ter uma mesa farta desses 9 frutos, produzindo em você consequências espirituais eternas.
Buscar o Espírito Santo, os frutos que há nele. Buscar que esses frutos sejam produzidos em você. Se você... o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando você tiver esse convencimento que você não está produzindo tal fruto, é você não se conformar em não estar produzindo e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu preciso ser longânimo. Espírito Santo, eu preciso ser manso. Espírito Santo, eu preciso ter domínio próprio. Eu não consigo ter domínio próprio. Espírito Santo, eu tenho vacilado. Me ajuda. É clamar por ele. É não se conformar em não ser carta viva do Senhor. Você é não se conformar em não ser carta viva. Ou seja, ter um objetivo determinado em ser testemunha de Deus aqui na Terra, em ser carta viva, em pregar o Evangelho para a sua própria vida, produzindo frutos de arrependimento, frutos de transformação de vida, frutos de virtudes dos 9 frutos do Espírito Santo, reconhecendo que você é pecador e que é dependente de Deus, fazendo autoanálise diário e se arrependendo e deixando aquilo que você sabe que você está errando. Você não pode aceitar continuar errando e sabendo que está errando e deixando isso para lá, achando que o Senhor vai ser misericordioso. Deus não será misericordioso com o pecado. Deus odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ter tempo de qualidade diário com Deus e influenciar as pessoas a terem tempo de qualidade com Deus. E isso é essencial para que os frutos do Espírito Santo produzam em nós essas consequências. E, por fim, aprender e ensinar acerca dos frutos do Espírito Santo para vivê-los. Ser perseverante, buscando esses frutos o tempo todo, até a vinda de Jesus. Perseverante sempre. E ser praticante e não ouvinte. Gente, ser praticante e não ouvinte. Olha, sabe o que nós temos que fazer para tudo isso ser realidade na nossa vida? Ser praticante e não ouvinte. Amém, pastor Leonardo? Amém. Glória a Deus. Excelente palavra. Amém. Eu fui edificado e eu tenho certeza que todos que entraram no início ou depois também foi abençoado. Laiane, estamos também com saudade. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Vamos orar, né, pastor? Para que essa palavra produza frutos. Amém. Né? Frutos do Espírito Santo. Queridos, como é maravilhoso você se relacionar com pessoas que outrora não manifestavam esses frutos. Como é maravilhoso você ver a linguagem muda, né, pastor? Exatamente. O comportamento muda. E que é interessante, às vezes você se irrita, às vezes você fica nervoso, às vezes mas você, com o Espírito Santo, você se arrepende até diante daquela atitude, você é capaz de dar um passo para trás, de recuar, de perdoar. O perdão é inerente a uma pessoa que tem os frutos do Espírito, que tem esses frutos, que tem o amor, que tem a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso pertence a nós, queridos. E olha, a pessoa que busca o Espírito Santo através do seu devocional, em oração, Deus não vai te negar isso. Ele se alegra. Você quer alegrar a Deus? Porque o pastor citou, a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer alegrar a Deus? Quando eu alegro a Deus, não é quando eu sou fraco, não. Não é quando eu me isolo. Não. Você quer alegrar a Deus? É quando você, mesmo diante das suas limitações, você vai buscar Ele,
dizendo: Senhor, como eu preciso dos frutos do Espírito Santo na minha vida. Olha, eu tenho certeza, pastor Ayala, se cada pessoa, essas 14 pessoas da live, mais aquelas que estão diante do celular, eu acredito que deve ter umas 200 para mais, assim, assistindo, né? Porque está sendo transmitido via satélite para o mundo inteiro. Eu acredito que essas pessoas que estão ouvindo isso, se você buscar os frutos do amor, alegria, paz, todos esses frutos, esses 9 frutos, eu tenho certeza que a sua vida não mais será a mesma. Você pode não receber de pronto, porque Deus é assim, querido. Ele vai dando aos poucos para você ficar lá com Ele, ó, para você buscar mais. E quanto mais de Deus você busca, mais de Deus você vai ter. Quanto mais do Espírito Santo você buscar, mais do Espírito Santo você vai ter. Olha aí, Ayala, o seu discípulo aí, ó, me Deusmar, não é? Quem? Ah, o Deusmar. É, Deusmar, seja bem-vindo, querido. Então, busque o Espírito Santo, clame, invoque. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. A salvação é quando você recebe e consegue manifestar. Eu estava dizendo, pastor, que o tempo está acabando, hein? Estou acompanhando aqui. Tá bom. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, o seu rosto muda, a sua fisionomia muda, o tom de voz, tudo muda, né, pastor? Exatamente. Você fica mais crente do que ontem. Verdade. Cada dia você vai ficar mais crente. Queridos, que Deus abençoe a todos. Eu oro para que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. No domingo, às 10 horas da manhã, o pastor Nielson vai estar ministrando no culto da família. E você é o nosso convidado. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida e a sua casa. Permaneça em paz, no amor e na graça do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida e a sua família, queridos. Que as chuvas de bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida e a sua casa. Tenha uma noite tranquila, cheia do Espírito Santo. Deus te abençoe e uma boa noite a todos. Participaram aí. Tchau, pastor. Tchau, queridos. Tchau. Deus abençoe.